Olá, olá, boa tarde! Boa tarde, boa tarde! Olha nós aqui, hoje é domingo, que esse domingo gostoso, dia 12 de março aqui, ó. E lá vamos nós começar mais uma live da nossa semana Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes. Hoje nós temos duas lives, né? Uma agora às 16h30 e outra às 18 horas para encerrar essa semana com chave de ouro, trazendo aí essa galera em peso para participar com a gente. Seja bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando, já vai compartilhando a live, convidando a galera para vir aqui com a gente, participar, que hoje o nosso bate-papo vai estar demais, hein? Então, conecta aí com a gente, participa aqui. Mais uma semana aí, Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes, esse evento que começou na segunda-feira. Todos os dias nós entrevistamos ali mulheres, né, que contaram suas histórias, como superaram seus desafios, qual a visão delas sobre os direitos das mulheres, quais as conquistas que elas tiveram e que ainda precisamos ter. Então foram vários assuntos ali, dentro do empreendedorismo, família, educação. Ontem tivemos uma live maravilhosa com a Fabi falando sobre educação. Então você que está conectando aqui com a gente, vai compartilhando essa live, convidando. Lembrando que nós vamos ter duas lives hoje, essa agora às 16h30. E daqui a pouquinho eu vou estar conversando com a Fabiana aqui, para a gente fazer um bate-papo aqui do trabalho dela, da história dela e conhecer um pouquinho mais. Então seja bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando, você que está aqui comigo, você que vai chegar depois, você que vai assistir depois, seja bem-vindo aqui. Vai ser maravilhoso estar aqui com você. Paulinho, obrigado, Paulinho de São Caetano aqui participando com a gente. Obrigado pela sua audiência sempre presente. E, gente, se quiser mandar pergunta, pode fazer pergunta aqui para as nossas convidadas, né? Fazer um bate-papo aqui para elas, né? Vamos lá aqui, começando, já vou trazer minha convidada. Coisa boa aqui para a gente falar. Deixa ela entrar aqui. Ela que é jornalista aqui, né? Tem um trabalho incrível aí. Vai estar aqui fazendo esse bate-papo com a gente. Boa tarde! Boa tarde, Márcia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Michele. Seja bem-vinda. Que honra receber você aqui, né? Uma alegria enorme a gente estar fazendo essa live aqui nesse domingo chuvoso, né? Bem chuvoso aqui. Para a gente trazer aqui um pouquinho nessa semana Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes. Uma semana que vem trazendo aí muitas, nós tivemos várias mulheres aí, né? Até agora foram 8 mulheres entrevistadas. E cada uma ali trazendo a sua história, contando um pouquinho das superações que teve, né, das grandes conquistas que tiveram também. Então a gente está muito feliz de estar realizando essa semana. Só reforçando para a galera que está acompanhando a gente, para quem não acompanha também, o projeto Mulheres Incríveis é um projeto da Ideal, né, a Ideal Associação, onde a gente trabalha aqui o empoderamento, a gente dá voz e identidade para a mulher através da sua história, né, como forma de valorizar e reconhecer a grandeza de cada mulher. E claro que a nossa história é fascinante e com certeza vai te inspirar para que você seja cada vez melhor. Então seja bem-vinda, Michele. Muito feliz de ter você aqui. E vamos começar nosso bate-papo aqui, que hoje ele promete, hein? Sim. Vamos lá. Uma das coisas que eu queria saber, né? As pessoas que estão sempre assistindo as lives, é quem é a Michele, né? Conta um pouquinho da tua história, né? Como que você construiu ao longo da tua vida para ser a Michele hoje, jornalista aí, né? Ter a tua história constituída. Porque a mulher, quando ela nasce, até a formação adulta, ela passa por vários desafios, né? Grandes desafios, né? Conta um pouquinho pra gente aí de quais foram os desafios, quais foram as conquistas desde a sua infância aí, adolescência, a fase adulta aí. Conta pra gente, quem é a Michele? Bom, Márcia, primeiramente quero agradecer o convite e acredito que assim como as demais participantes e outras pessoas que você, né, sugere que contem a sua história, dá aquele frio na barriga, né? E eu, né, como jornalista há 15 anos formada, que estou acostumada a contar histórias, agora fui convidada a contar a minha, entrei em desespero, falei, quem é a Michele? Exatamente, porque é isso. A gente é tantas em uma só que é difícil, às vezes, você definir quem é, né? Porque tem a Michele mãe, tem a Michele profissional, a Michele esposa, a Michele amiga, a Michele filha, né? São tantas Micheles, então é
né, deu esse frio na barriga. Então eu quero agradecer, porque para mim está sendo até um desafio. Nunca acho que falei da minha vida assim, né? No geral, assim, sem ser para os mais íntimos, né? Então é um desafio. Bom, eu sou casada há 5 anos, tenho um filhinho de 3, que é o Rafael. Ah, Sou que lindo. sou jornalista há 15 anos. Eu trabalhei em várias áreas do jornalismo, passei nos principais veículos de comunicação aqui da região do ABC, em alguns de São Paulo, até do exterior. A Michele foi cercada de mulheres fortes, né? A vida inteira eu tive mulheres muito fortes, presentes, batalhadoras, sonhadoras, né? Que contribuíram muito para a minha formação. A minha mãe foi casada com meu pai, me teve muito nova, ela tinha 19 anos, né? Então, estava naquela fase de trabalhar, estudar. Então, quem basicamente me criou foi a minha avó materna, né? Que é meu xodó, minha avó querida, né? Não que a outra não seja, mas quando a gente é criada por uma, a gente acaba tendo mais afinidade pelo tempo, a convivência, enfim, né? Mas a minha outra avó é uma fofa. E aí, a minha mãe, cresci com aquela mulher, né, nos anos 90, né, nasci em 85, tenho 38 anos. A minha mãe é aquela pessoa que, né, aquela marca de mulher que sempre trabalhou fora, né? Sempre foi muito boa no que ela fazia, sempre no que ela sempre se dispôs a fazer, sempre ganhou prêmio, sempre foi, né, aquela, né? Então, você fala assim, quando eu crescer, eu Mega quero ser igual profissional, a né? ela. Exatamente, né? Então, enquanto as mães das minhas amigas, naquela época, né, eram donas de casa, a minha mãe trabalhava fora, né? Nos anos 80, começo de 90, isso não era tão comum, né? Assim, pelo menos na minha rede de amigos, não era tão comum, né? Então eu via minha mãe se arrumar para trabalhar, né? Toda, né? Naquela época usava terninho, usava, né? Roupa social, assim. Eu ficava, nossa, né? Que mulherão. Quando eu tiver 30 anos, eu vou estar casada com filho, né? Vou estar ganhando prêmios, né? Vou estar, né? Porque era esse o espelho que eu tinha, né? Era o exemplo, né? O exemplo que te inspirava, né? Exatamente. Os homens da minha vida também são muito marcantes, mas como a gente está num momento de mulheres, né? Eu acho que é muito importante falar disso. Eu tenho 2 pais, né? Porque o meu pai é muito presente e o meu padrasto me cria desde os 5 anos. Então é mais que pai, né? Com Então certeza. eu sempre fui aquela pessoa cercada de carinho, de, né? De toda atenção possível ali, né? Tenho 2 irmãos também, um de cada lado, né? Um do lado da minha mãe e do lado do meu pai, os 2 meninos. E é isso, assim. Eu escolhi ser jornalista muito cedo, né? Talvez pela influência de todos os lados da minha família, que era, né, do lado do meu pai, os meus avós liam muito jornal, revista, e do lado e ouvia rádio. E do lado da minha mãe, né? O meu avô que eu convivia mais, ele via telejornal o dia inteiro. Então, né, o assunto em casa era o que aconteceu, né, no dia, o que, né, na última notícia. E eu sempre achei demais ver aquelas mulheres, mesmo os homens também, sabe? Ir lá e dar aquela notícia assim, sem ninguém saber, todo mundo fala, nossa, como será que essa pessoa soube disso? Na minha cabeça, quando eu era criança, era muito assim, como que ela descobriu? Né? Que criança muito curiosa, então eu achava demais, né? E aí, quando eu estava, né, na 6ª série mais ou menos, eu tinha mudado de escola, e nessa escola a gente apresentava um trabalho, toda a matéria de História e Geografia, a professora dava para a gente um capítulo do livro e a gente tinha que apresentar lá na frente, né, expor sobre né, o resumo do que a gente tinha visto naquele capítulo em grupo. E aí eu achava muito chato ficar olhando aquela galera apresentar no cartaz, né? E aí eu falei, eu vou fazer um telejornal. Eu vou fazer um telejornal ao vivo, né? Então eu combinava Uau! com o meu grupo, eu era âncora, eu era a própria Fátima Bernardes, né? E ia de terninho, pensa, eu, né, tinha um terninho da minha mãe que eu levava, né, no dia da escola, para poder apresentar, né, o tal do telejornal. Em quase todos os capítulos era assim, né? Às vezes tentava diversificar um pouco, mas geralmente era isso, que eu achava que era a maneira mais fácil das pessoas entenderem o que era aquele capítulo, aí era em formato de notícia. Então, o que era o mais importante daquilo?
né? O que as pessoas teriam que saber quando nós fossemos prestar vestibular dali uns anos? Como que elas iam lembrar? Então, foi essa maneira que eu encontrei, né? Que E fiz demais. lá algumas vezes, enfim, foi bem legal. Ao decorrer de 3 anos que eu estudei nessa escola. E aí, Aposto que ninguém esqueceu da matéria. eu acredito que sim, ou se não, né, lembrava, né, os micos, né, porque, né, era tudo ali ao vivo. A gente fingia como se fosse a gravação ali, né, mas era normal. E aí, quando eu estava com 15 anos, teve um projeto na escola que eu estudava, era outra escola já, era um projeto integrado entre várias matérias, e a professora, e aí cada um pegava uma coisa para fazer desse projeto que ligava a sustentabilidade com as matérias normais da escola, né? E aí ia rolar um desfile, era o Funda Fashion, que eu estudava na Fundação Santo André, e aí eu falei, meu, o que eu vou fazer? Eu não vou desfilar, não tem nem altura, gente, eu tenho 1,5 m. Então não tinha, né, a menor possibilidade de ser a modelo, né? E aí eu falei, o que a gente vai fazer? Daí a professora falou assim, uma professora de português minha, que era muito boa, maravilhosa. Ela falou, por que a gente não faz um telejornal, não faz a cobertura do evento? E aí você seja responsável, forme um grupo e você vai ser responsável. Eu falei, nossa, demais! E aí eu fui, fiz a cobertura, fiz matéria extra, eu editava em 2 vídeos cassetes, eu ia gravar com o meu grupo no Oliveira Lima, fazer falar povo já, que era uma coisa assim, né, que eu copiava do que eu tinha visto, porque eu não tinha feito curso algum para isso, né. E aí naquele amadorismo todo eu falei, é isso. E eu tive muito apoio dessa professora, ela me deu muita coisa para ler na época, ela falou, você tem talento, você tem, né, eu acredito que seja uma boa ideia você prestar para jornalismo, que afinal faltavam só 2 anos para o vestibular, né? Então, todo adolescente entra no primeiro ano do colegial já assim, né? Ai, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A cobrança da família. E eu queria ser jornalista. A minha mãe, quando eu falei que ia ser jornalista, ela falou, filha, você tem certeza? Porque jornalista, ela já pensou, né, em cobrir desgraça, né, e nessas coisas todas. E que ganhava pouco, né? Assim, para você ganhar bem, para você ter um nome, é muito difícil, muito mais do que hoje, que a gente tem as mídias, né, aberta, a mulher conseguiu, né, ter um papel mais de destaque, né, mais respeitado, né? Então, né, nos anos 2000 ainda era tipo assim, filha, você não quer ser Tem advogada, certeza? sabe? Tipo, qualquer coisa. Médica, né? A minha família sempre me deixou muito livre, eu sempre tive muito apoio da minha família para fazer o que eu quisesse. Tanto eu quanto os meus irmãos, era o que te faz feliz. Você tem que fazer o que te faz feliz. Era isso. E para mim, o que fazia todo sentido e que me fazia feliz, né, era ser jornalista. E aí eu prestei para jornalismo, e aí eu passei, fiz um ano de cursinho ainda, porque aí você fica um pouco na dúvida, e aí você quer prestar uma USP, né? Fica aquela, né, coisa. E aí eu fiz a faculdade e durante a faculdade eu tive uma experiência que foi bem interessante, que foi, eu mudei para Minas Gerais, mudei para Uberlândia, que a minha mãe e meu padrasto mudaram para lá nesse período. Eu estava no segundo ano da faculdade, no meio do segundo ano, e eu fui para lá. E aí chegou lá aquele choque de realidade de cultura, dos professores, da sala de aula, né? Que eu fazia metodista aqui, que era uma das melhores faculdades do país na época na área, né? Então, quando eu fui para Uberlândia, foi aquela coisa, tinha só uma faculdade, era essa e acabou, né, de Tem jornalismo, né? opção, né? O forte lá é a Faculdade Federal, tem cursos excelentes, inclusive é uma das melhores em medicina, mas eu fazia jornalismo, então era o que tinha, né? E lá eu conheci a professora da vida. Sabe aquela professora que a gente, né, Que te carrega no coração? inspira, né? Que te leva para sempre, né? Tem muitas profissionais da área que me inspiram, mas essa pessoa ela foi determinante na minha vida, né? Assim, ela chama Patrícia Caetano e ela foi minha professora. Assim, eu tive várias matérias com ela, porque lá você podia mudar a grade, né, do curso, né? Puxar a matéria, enfim, não precisava cursar só as matérias que já estavam programadas para aquele período, né? Para aquele semestre. E ela dava aula de TV. E eu nunca nem gostei muito de TV, apesar de ter toda essa coisa da Fátima Bernardes, do Jornal Nacional, né, na minha vida, né, na vida, não era uma coisa que eu queria muito fazer, TV, né? Mas essa mulher, ela era tão maravilhosa, tão boa no que ela fazia, né, que ela,
né? E ela fazia pós na Metodista. Ela vinha 2 vezes por semana para ter aula, né? Na faculdade que eu tinha acabado de sair. Ela, Michelle, você é louca de vir para Uberlândia? Você estava numa das melhores faculdades do país. O que você veio fazer aqui, né? Uau. E ela foi determinante, assim, para eu voltar para São Paulo, para eu voltar para ABC, terminar a faculdade na Metodista, né? E assim, acompanho a carreira dela até hoje, né? Ela passou por vários veículos, ela é maravilhosa, maravilhosa. Que Então maravilha. ela realmente é aquela pessoa que se fala, olha, né? Tava lá no centro do Brasil e ganhou o mundo, sabe? Ela maravilhosa. Como é interessante, né, Mia? Assim, você conta a sua história aí da construção da tua carreira, que você já tinha muito claro isso, né? Quer dizer, você por si só já tinha. Eu acredito muito que assim, que tem talentos que a gente adquire, tem outros que já vem com a gente, né? A gente já recebe ali da bênção divina e já vem com a gente vai desenvolvendo sem nem saber como, né? Porque Ó, você entrou vai até na live conversando. agora, um amigão meu que eu fiz nessa faculdade de Uberlândia, que é o Fabrício, um beijo pra ele, que foi um colega, né, maravilhoso e que também ganhou um mundão aí. É Fabrício excelente. Santana está aqui, a Silvana, a Fernanda, a Angélica, a Fê Soria, é isso? Márcio Donizete, a Letícia, o Zig chegando aqui, boa tarde a todas. Michele, olha lá, o Fabrício está falando assim, a Michele é maravilhosa, já tá aqui. Seja bem-vindo aí, viu, Fabrício? Mas assim, é incrível a importância que a gente tem de encontrar pessoas que nos impulsionam para a gente realmente. Porque a gente sonha com aquilo, a gente sabe que aquilo é nosso, mas a gente fica na dúvida, né? Surgem muitas dúvidas ao longo do caminho, né? Principalmente para a mulher, por exemplo, você teve, pela sua história aí, você teve boas referências, porque você teve a sua mãe que sempre foi uma mulher que trabalhou. Então, você sempre viu ela no mercado de trabalho, né? Então, talvez isso na tua formação, quando você crescer, você falava, você é uma mulher independente, vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, né? Vou viver o exemplo que eu tenho dentro de casa aqui, né? Que no caso era sua mãe, né? Mas muitas mulheres não têm esse exemplo, né? E aí fica muito mais difícil, às vezes, escolher até a carreira, né? Do que vai fazer. O apoio da família também é extremamente importante, né? Porque outra coisa que você falou aqui na tua história é que, assim, a sua família sempre apoiou você e os seus irmãos para vocês escolherem o que vocês quisessem ser, né? Isso faz muita diferença na hora de decidir que carreira seguir, né, Michele? Faz total diferença, porque eu tenho amigos que os pais meio que forçavam a formar uma carreira baseada no que a família já estava, né, ali, já tinha de tradição, essas coisas, e às vezes era uma coisa que a pessoa não tinha aptidão nenhuma, né? Então, isso para um jovem, para um adolescente, é muito pesado, porque é aquela coisa que, sim, é como se você fosse fazer pro resto da vida. Pelo menos na minha época de prestar vestibular, tinha essa carga. Não havia possibilidade de errar e ser outra coisa, né? E na minha formação foi bem isso. A minha mãe, ela sempre foi muito independente, ela dirigia, ela tinha o carro dela, ela tinha os horários dela, tinha o meu padrasto que ajudava, né, em casa, minha avó, que era super rede de apoio para cuidar de mim e do meu irmão, né? Então ela teve tudo isso, né? Eu cresci, eu brincava, quando era criança, eu brincava de escritório. Eu brincava de casinha, eu brincava de escolinha, mas eu brincava de escritório. Eu quis ganhar uma máquina de escrever para brincar de escritório, de digitar, que eu era tipo a recepcionista do consultório. Porque eu via minha mãe trabalhar, eu brincava de vendedora, sabe? Então, porque eu via ela trabalhar e aí isso estimulava que eu quisesse trabalhar, né? Tanto que eu comecei a trabalhar já com ela. Minha mãe, ela era gerente de vendas da Avon, que ela cuidava de 1.800 revendedoras. E aí a gente ajudava a fechar uma lote, que era receber os pedidos, ajudava ela com as reuniões, a fazer trocas, né, nota de troca e falta, essas coisas. Então, desde os meus 12 anos, a nossa vida até os 18 foi respirar a Avon, que é uma empresa totalmente feminina, né? Muito, Então, né? Muito. como a Avon, ela foi muito importante na minha vida também em relação a saber, por exemplo, o que era o dia 8 de março. Foi uma revista que a Avon mandou, né, especialmente para as promotoras de venda, que chamavam naquela época, depois virou gerente de setor, alguma coisa assim, sobre o dia 8, né, de março, aquela foto da mulher, né, com o bracinho assim, né, foi a primeira coisa que eu vi, eu falei, nossa, caraca, então é isso que significa, né, então
foram várias coisas que foram, que o mundo profissional da minha mãe acabou influenciando também, né, a ter essa percepção de muitas coisas que eu tenho hoje, principalmente em relação a essa autonomia, essa independência da mulher. Ela sempre falava, você tem que ser independente, você não pode depender de homem para nada, porque uma mulher que é dependente de um homem, ela fica refém porque ela às vezes depende para ser sustentada, ela, né, emocionalmente, né? Então ela falava, você precisa ser independente, você precisa, né, ganhar o mundo pelas suas pernas. Tanto que quando eu namorava, não tinha essa de namorado pagar a minha. A gente brigava. Todos os meus relacionamentos, teve um relacionamento meu que não rolou briga porque eu queria dividir a conta, né? E os caras falavam, não, mas isso aqui eu pago e não sei o quê, aquela coisa, né? Do machismo ou do cavalheirismo, entendam, né? Como quiserem. Mas cada um levou para um lado, né? Então a gente não sai mais. Se é assim, a gente não sai mais. Porque eu vou pagar a minha. Eu não quero que você, né, pague o meu sorvete, a minha entrada no cinema. Em alguns casos, claro, para evitar briga, aceitava. Às vezes depois, em outra ocasião, pagava dele em vez de ratar e assim ia. Mas eu tive muitos namorados em todos os meus relacionamentos. Não teve uma vez, não teve um que não teve briga por conta disso. E essa minha independência também atrapalhou em alguns relacionamentos. Porque o homem também não foi preparado para essa independência toda, né? A minha geração é uma geração de transição, né? Que a mulher estava, né, nesse patamar. Na minha sala, para você ter ideia, quando eu era criança, a minha mãe era a única mulher separada nos anos 90. Em 1990, eu estudava numa sala com quase 40 crianças e a minha mãe era a única separada. O meu irmão, quando eu estava no colegial, ele era o único que tinha os pais casados. O meu irmão, a gente tem 8 anos, esse meu irmão, a gente tem 8 anos e meio de diferença. Então, mudou, né? A mulher, dos anos 90 para os anos 2000, ela conseguiu entender que ela tem voz, que ela pode fazer o que ela quer e que ela não precisa ficar refém de um relacionamento que para ela não tá bom. Seja porque acabou o amor, seja porque foi traída, seja porque nunca às vezes amou, casou, né? Por uma série de questões. Então, a minha geração é essa geração da transição, né? Eu percebo assim, né? E para os meninos dessa minha geração também é estranho, porque muitos, a mãe era aquela dona de casa, que o pai traía, que o pai, né, abusava, né, que tinha família fora do casamento, né, e outros não, outros a mãe ralava, não tinha rede de apoio, tinha que se ferrar, perdia emprego, porque, né, o filho ficava... né? Exatamente. Então, foi isso. Então, eles ficaram meio perdidos, tipo, ué, mas eu quero que seja igual a minha mãe, dona de casa, ou será que eu quero que seja igual, né, uma mulher independente? Uma mulher dona de si, né? Assusta. Percebi que em muitos casos assustava, assim, né? Falava, nossa, mas você tem carro, você dirige, você é formada. É engraçado, né, Michele, que você traz esse olhar, porque a gente fala de toda essa transição, né, na nossa geração aí, porque acaba entrando aí, e é louco isso, porque essa transição da mulher, quero ser livre, né? Quero ter meu espaço, quero ter... Ainda hoje isso perpetua de alguma forma, como, né, como se fosse um absurdo às vezes, por exemplo, alguns homens, a mulher querer pagar a conta ou dividir a conta, né? Isso a gente está dando um exemplo, mas existem muitas outras coisas, né? Ou, por exemplo, assusta o fato do cara querer ser o dono da casa, cuidar da casa, e a mulher ir para o mercado de trabalho, porque também... ele cuida dos filhos, ele vai levar para a escola, né? Então, toda essa transição também, para muitos homens, é difícil de lidar com isso. Porque, normalmente, né, na grande maioria dos homens, eles são educados para serem o provedor e a mulher a dona de casa e a mãe que vai criar. Ainda nos tempos de hoje, né? Mudou-se muita coisa? Mudou-se. Mas... a gente pega muitas gerações ainda educando seus filhos para ter esse papel, né? Olha, meninos, vocês vão ser isso, você vai achar... E hoje eu brinco muito com os meus sobrinhos, né? Meu sobrinho tem 17 anos, eu tenho uma filha de 18, e eu brinco muito e falo assim, olha, não espere que vocês vão casar com uma mulher que vai ser dona de casa. Vocês tratem de lavar a louça, tratem de cuidar da roupa de vocês, tratem de aprender a fazer tudo, porque não vai ser...
não vai ser você trabalhando e ela dona de casa, né? E mesmo, e até porque hoje a mulher também foi para o mercado de trabalho, então mudou mais ainda, né? Que é isso ficou mais ainda numa mudança maior no sentido de organização, quando a gente fala de relacionamentos ali dessa construção, né? A Vânia tá aqui do Maranhão, aí trabalha com vocês no Aqua, tá mandando lá da Casa Aqua, tá mandando um beijo aqui, tá falando o seguinte: ao Ah, longo da nossa Marina. vida, temos história com professores que se tornam anjos em nossas vidas, tenho várias, é magnífico isso, com certeza, né? Os professores fazem toda a diferença, né? O Fabrício está falando aqui, na década de 90, todos meus amigos de sala de aula tinham pais separados, todos, umas 20 crianças. É, Tem, tá vendo? Era diferente tem isso, na perspectiva dele, né? tem isso também, né? Era muitos, famílias eram grandes, né? Hoje a gente tem, os casais têm um, dois filhos, raros casais que têm três filhos, né? E quando fala tem três filhos, você já olha assim, três? Nossa, né? E tinha, quando fala, você tem cinco? Só cinco? Só... É, A minha, a exatamente. minha Mudou. avó, a minha avó teve 15 filhos, né? Tem 15 filhos, todos vivos, né? Então, assim, a minha família é uma família grande, né? Mas essa transição toda ainda, eu sempre falo, Michele, quando a gente fala da questão desse movimento, né, do dia 8 de março, que a gente traz aí, é justamente por isso que a gente faz essa semana, porque eu acho que é uma data importante para a gente relembrar o real motivo das conquistas que as mulheres tiveram, e ainda precisam ter, obviamente, né? Tem muitas coisas ainda que a gente não conquistou, não só aqui, mas em outros países, por exemplo, existem mulheres que nem tiveram esses direitos aí conquistados, né? Que vivem ainda no estado de opressão. Mas, assim, toda essa transição, eu entendo, assim, a gente cada vez mais está trabalhando ali com a mulher, fortalecendo a mulher, porque a gente precisa, porque muitas mulheres não teve a base que você teve aí dentro da tua história, por exemplo. Né, de falar, não, filha, você quer trabalhar, você vai trabalhar, você quer estudar, você vai estudar. Ao contrário, né, muitas mulheres são, na verdade, aprisionadas ali, né, gente, no bom sentido de e assim, é a educação que o pai e a mãe sabem dar, ou que eles aprenderam, que eles viveram, né? Mas E também acho que o ambiente influencia, né? Por exemplo, eu estava numa cidade metropolitana de São Paulo. O acesso aqui, as coisas eram fáceis. Foi numa época que começou a ter FIES, facilitou o acesso de todo mundo à universidade, né? Os meus pais tinham condições, então eles pagaram a minha faculdade. Eu não fui dependente do FIES, né? Não fui, né, usuária do FIES. Mas foi um momento que você via, assim, as pessoas realmente da periferia fazendo uma metodista, que era uma faculdade elitizada, né? Então você via exatamente. aquilo e falava, caraca, vai ter transformação para homens, para mulheres, para negros, para quem for, né? Foi uma coisa que facilitou, mas é isso. É diferente de uma mulher, né, que foi criada lá no sertão, de uma cidade, né, numa cidadezinha pequena, onde tem toda uma questão, às vezes, religiosa por trás, né, que também isso influencia. Tem, Total, né, total. dos costumes locais, isso tudo muito influencia a distância para uma universidade, o acesso para você conseguir fazer isso, né? O custo disso, de deslocamento, né? Tudo isso, oportunidades de trabalho aqui em qualquer lugar, né? Se eu quisesse trabalhar de caixa de supermercado, dava, entendeu? Quantos mercados tem aqui? Agora, às vezes você vai numa cidade que tem um, entendeu? Então, eu acho que tudo isso também ajuda facilitou, né, para mim, começar a trabalhar cedo, saber o que eu queria, ter acesso para isso, ser possível, porque uma coisa é você sonhar, outra coisa é você conseguir realizar, né? Às vezes eu podia ser igual a Coralina, que fosse realizar isso depois dos 70, né? Porque temos a faculdade da terceira idade também, né? Sim, Alguns anos. sim. Mas Agora temos, né? outra coisa é eu poder realizar isso aos 20 e poucos anos, né? E o jornalismo, ele me trouxe, assim, Márcia, pessoas, assim, maravilhosas, né? No decorrer da minha carreira, eu cobri tantas matérias de tantas coisas diferentes, entrevistando tantos personagens, assim, que você fala, nossa, né? Que foi, assim, né? Enriqueceu. Eu acho que o principal da minha profissão é essa troca. Eu vou lá, eu entrevisto, dou oportunidade para a pessoa falar sobre
o problema dela, a história dela, o que é o assunto, né, que eu preciso que ela fale, né, de acordo com a pauta, mas não tem um entrevistado que não agrega. Às vezes agrega até pelo carinho, pelo cafezinho que serve, pelo tempo que aquela pessoa se dispôs a estar ali comigo. Às vezes entrou mais tarde no trabalho, saiu mais cedo, sabe? Tudo isso porque ela sabe que é importante falar. O jornalismo, ele está muito banalizado, né? E as pessoas não têm... acho que todo mundo hoje em dia pode ser repórter. Todo mundo, né, coloca o celular na frente e vai filmar. Jornalismo não é isso. É isso também. É isso. Mas não é isso, né? A gente tem uma faculdade que prepara a gente para isso, porque tem situações que são muito difíceis para fazer cobertura. Nós vimos agora recentemente aqueles casos de deslizamento e mortes, soterramentos, né, no litoral norte. Eu cobri isso, eu vivi isso quando eu ainda era estagiária. Imagina você, uma pessoa de 23 anos, 22 anos, no meio do barro, esperando, né, 2 crianças serem resgatadas. Né? Você não tem nem aquela estrutura emocional para estar ali, você tem que estar firme, você tem que estar atenta, tem que fazer a cobertura, não pode, né, deixar passar nada. Então, assim, tem situações que são bem, assim, não é só glamour, né? Que falava, né, nos anos 90, 2000, você é jornalista, você é a próxima Fátima Bernardes, você fica atrás de uma bancada, né, só falando, lendo o teleprompter, né? Coitada, se fosse só isso que a Fátima fizesse, né? Porque ela apresentava o jornal. Se fosse só isso, chegar linda, maquiada, sentar e ler, né? Não é tá isso. Pronto, né? Tá pronto aqui, ó. Vamos lá, notícia 1, né? E tem uma coisa, né, Michele, que você traz aí na sua fala, acho que para todas as carreiras, mas a gente está falando aqui especificamente da sua, o quanto é importante a gente se preparar, né? Estudar, né? Por isso que, assim, não é qualquer coisa... Notícia não é qualquer pegar um celular e falar, nossa, eu sou um jornalista, vou fazer aqui a cobertura desse evento ou de qualquer coisa. Eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para a gente não denegrir aí a imagem da profissão, né? Dessa questão de uma profissão que é muito séria, né? Que tem ali a função de servir a população através da verdade, que esse é o princípio ali de vocês, né? Nesse sentido de notificar ali o que é verdadeiro, mas é que em muitos casos também agora virou uma coisa meio que sensacionalista, né? Essa coisa do eu quero ibope, eu quero status, eu quero audiência, e a qualquer preço e a qualquer custo, que a gente sabe que existe não só na sua profissão, mas em qualquer outras profissões aí, infelizmente, né? E isso acaba banalizando de alguma forma, né? A gente sempre brincou em todas as redações que eu trabalhei, em todos os veículos de comunicação que eu trabalhei, que notícia boa, bonitinha, não vem de jornal. Que é verdade, infelizmente, até as pessoas que são especializadas em antropologia, filosofia, né, da mente humana, enfim, pode falar isso com mais propriedade, né? Mas, infelizmente, o que vem de jornal é sangue, é notícia ruim, porque as pessoas, infelizmente, preferem falar disso do que de uma coisa boa. Com as redes sociais, e com mais pessoas colocando sua cara ali e contando sobre projetos interessantes, sobre histórias interessantes, isso mudou um pouco, né? Não é mais assim, não é aquele jornal mais que você espreme e sai sangue, né? Nós temos pautas muito boas, mas infelizmente ainda o destaque, né, dos principais veículos de comunicação geralmente está ligado a algum escândalo, alguma violência, porque isso é o que dá mais clique. Né? Mas justamente porque o jornal só quer colocar aquilo, né? Porque dá mais clique, mas é porque de fato é o que as pessoas querem ler, infelizmente. Elas querem ler a matéria bonitinha também? Elas querem, mas o que vai fazer ela comentar com a galera vai ser geralmente a ruim. Né? Talvez por identificação, talvez por chocar, talvez, né? Por uma série de coisas que essas outras áreas que eu disse sabem explicar melhor do que eu, mas é isso. No decorrer da minha carreira, eu fiz muita matéria bonitinha também, muita matéria que agregou demais. Eu conheci umas mulheres empreendedoras, né? Você está fazendo umas lives sobre isso, excelentes da economia solidária, que, nossa, né? Era um mundo que eu não conhecia de cooperativa, de ver que isso funciona, sabe? De conhecer a moeda social e falar, gente, isso funciona. Né? Então, o jornalismo ele me dá todos os dias a possibilidade de conhecer realidades e histórias que eu jamais
teria, né, a possibilidade de conhecer ou de vivenciar se não fosse nessa profissão. E isso é o meu combustível, né? Eu acho que eu sou viciada por conhecer. Mesmo que eu não viaje, não rode o mundo, mas a história das pessoas e essas vivências todas que eu tenho com a minha profissão faz com que se eu rodasse talvez o mundo mais do que eu poderia se eu fizesse isso fisicamente. Maravilha. Isso é incrível, Muito, né? Trabalhar com o que a gente gosta é fundamental, né, Michele? Porque traz ali pra gente, é o que você falou, é um impulsionador pra gente ser feliz, né? Pra gente falar, putz, eu tô no caminho, é isso, né? E olhar isso, cada uma. Às vezes você fala assim, pô, vou fazer a mesma matéria, mas com certeza sempre você vai achar algo diferente ali que vai te chamar mais atenção do que o ano passado, ou de que, né? A gente todo ano fala aí, por exemplo, sobre o 8 de março, né? Que é uma data comemorativa e tantas outras datas que a gente tem. Mas com certeza sempre essa data deve ter algum fato ali, né? Ou alguma mulher que te chama a atenção que você olha e fala assim, olha que diferente isso, olha que bacana, né? Maravilhoso, né? eu Gente, a gente está aqui conversando com a Michele, aqui nesse bate-papo gostoso, que maravilha, viu? E o jornalismo, para mim, Márcia, também foi superação. Eu sempre fui péssima em matemática. Sabe aquela aluna que desde a primeira série precisava ficava de recuperação, precisava fazer aula extra, sabe? Aquela coisa, aquele perrengue, mas não teve uma série, né? Meu problema com a matemática começou literalmente quando eu aprendi a resolver problema na primeira série, que era minha mãe e eu quase chorando para fazer a lição de casa, porque ela falava, Michele, ó, Joãozinho foi na feira, comprou 8 limões. A Maria comeu 2, quantos limões ele tem? Eu, não sei, não sei. Eu ficava desesperada. E aí, isso foi no decorrer da minha mais ainda, né? Olha, tinha 8, ela pegou 2, ó, conta. Palitinho. Mas por quê? Porque quando eu fui para a primeira série, eu fui sem saber ler, sem saber escrever. E eu mudei de uma escola municipal para uma escola particular muito forte. E as crianças lá já sabiam tudo, sim, nessa parte. Eita, e aí, no primeiro mês de aula, a professora deu uns números e falou assim, desenvolva e resolva 10 problemas. Eu sabia nem escrever meu nome com letra de mão, entendeu? Eu sabia escrever o cabeçalho e meu nome, era o que eu sabia escrever com letra de mão. Então, eu acho que ali criou-se um trauma, e esse trauma me acompanhou. E aí, eu comecei a trabalhar na área, né, no setor de cidades. Na verdade, comecei numa rádio do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, então já era um mundo metalúrgico, mas como aqui no ABC o metalúrgico está muito, né, ligado a todo mundo, né? Tem um vizinho, né, que é metalúrgico, trabalha, né, na Volks, na GM, enfim. Então, isso para mim, né, era bem tranquilo, né, de noticiar, de ir atrás de pautas e tudo mais. Mas quando eu comecei em jornal impresso, que é o meu principal ambiente de atuação no jornalismo, eu fui para repórter de cidades, que é uma coisa muito abrangente. Você cobre desde um buraco de rua que está vazando esgoto, né, até o deslizamento, até um desaparecimento de criança, sabe? É muito amplo, né, que é muito grande. Mas, quando eu estava, sei lá quantos anos de profissão eu tinha, acho que eu tinha já uns 6 anos de profissão, mais ou menos, surgiu uma vaga para ser jornalista econômica, né, da área econômica, num jornal regional aqui do ABC. Eu ia só cobrir férias. Falei, bom, era um amigão meu, jornalista da área. Ele me ensinou mais ou menos como eram os estudos, porque tinha que fazer conta, muita conta nesses estudos, né? Não era uma conta, porque são 7 cidades do ABC, então qualquer coisa que eu fosse contabilizar tinha que ter os dados das 7 cidades. Que legal. Então era muita coisa, fora os estudos nacionais que a gente também dava, e aí pega todos os estados, enfim. E aí, você pensa que o estudo vem pronto, né, pra gente. Sim, algumas coisas até vem, mas para você pegar aquela notícia mais interessante, o dado não tá ali fácil, entendeu? Você tem que fazer cálculo. E aí eu falei, caraca, como é que eu vou fazer? Eu lembro que na primeira semana eu liguei pro meu pai, que, né, um dos meus pais, ele é engenheiro, né? Eu falei, cara, ele é muito bom de conta. Eu falei, confere pra mim se essa conta tá certa, que eu tô morrendo de medo de dar um número errado. Ia ser a manchete do jornal. E eu falei, meu Deus, né? E aí, eu me apaixonei por essa área. Eu me apaixonei, quando eu vi, eu estava fazendo os cálculos, né, com o pé nas costas, e foi uma loucura. Através dessa área,
né, realizei um dos maiores sonhos, que era ter alguma visibilidade internacional em relação. Eu fiz um. Tá, é que Agora apareceu um voltou. negócio aqui também. Eu fiz um curso na Suíça, a convite de uma organização local, que era como se fosse um sindicato, que convida anualmente os jornalistas da América Latina para falar sobre a parte econômica, né, e desenvolvimento dos países, o que está rolando e tudo mais. O curso era em espanhol, né, com os jornalistas, né, de quase todas as cidades, quase todos os países da América do Sul. Ainda pegava até o México, né, enfim, pegava, né. E foi um grande desafio. Primeiro porque eu nunca tinha ido para fora, né, não ia sozinha. Ia para fazer um curso e tinha que ser fluente em espanhol. Eu tinha um inglês mais ou menos ali que estava meio enferrujado, porque não se usa muito, né? Nas áreas que eu atuei eu não usava muito. E falei, caraca, vou ter que aceitar isso aí, porque eu ganhei o curso. Eu ganhei, então era tudo de graça, né? Tinha uma questão profissional importante, né, para mim. E era um sonho, né? Falei, eu vou fazer um curso lá, vou ter a possibilidade. Eu fui conhecer a Organização Mundial do Comércio, né? O presidente da Organização Mundial do Comércio, ele é brasileiro, sabe? Assim, você fala, nossa, né? Foi demais. Então, foi uma grande realização. E depois disso, eu fiz uma MBA como se fosse uma faculdade que é ligada à Bolsa de Valores. Que aí os cálculos são loucos. Os cálculos já são na calculadora científica, já são aqueles números enormes. E essa MBA não foi muito bem, não. Vou ser bem sincera, foi no momento da minha vida pessoal que atrapalhou muito. Eu estava me separando do meu primeiro marido. Então, eu tinha acabado de ser demitida porque o jornal ia fechar. Ainda durou mais um ano, mas com quase ninguém. Foi muito assim, né, de transição profissional, me separando e fazendo essa MBA que era puxadíssima. Então, assim, tenho amigos queridos dessa fase, mas em termos de conteúdo eu não aproveitei 100%, como se eu estivesse no momento pessoal normal, né? Eu voltei a morar com os meus pais, imagina, com 31 anos eu voltei a morar com os meus pais. Aquela loucura, né? Aquela loucura. E ainda meus pais estavam vindo de Minas pra cá, então a gente morou uns 2 meses na minha avó, minha mãe quebrou os braços, as pernas, sei lá, eu tinha que ajudar ela. Olha, foi um ano muito louco, né? E eu fiz essa MBA. Quando eu peguei o diploma na mão, apesar de eu não ter me dedicado, né, o tanto que eu deveria, né, a hora que eu peguei aquilo, eu falei, cara, aquela menininha de 7 anos que chorava, né, que tinha dor de barriga, toda a prova de matemática eu passava mal. Um dia antes, né, antes de fazer a prova, depois da prova, da recuperação, aquela angústia, se ia passar. Eu consegui não só superar a matemática, mas eu trabalhava com isso. Eu fiz uma MBA disso. Eu fui fazer um curso no exterior sobre isso. Eu falei, nossa, se alguém me contasse isso quando eu era criança, eu falava, você tá louco, eu odeio matemática. Eu odeio. Então, ele me deu essa possibilidade de superar um dos maiores traumas de infância, que era o raio da matemática. E fez Michele, essa sensação, né, de quando a gente pega o diploma, essa sensação de que eu consegui, né, ela é tão maravilhosa, né? Ela é tão incrível assim na nossa vida, né? Porque a gente se olha ali na frente do espelho e fala assim, caracas, você foi demais, né? Que demais, né? Porque a nossa vida é cheia de desafio e cada um tem ali sua dificuldade, né? E é normal, cada um numa área diferente. Eu, por exemplo, na minha faculdade, para mim a morte era fisiologia, não é? Nossa, mãe do céu, né? Fisiologia do exercício, meu Deus do céu, né? Quando o professor chegava, escreva o ciclo de Krebs, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu. E aí, o ano passado, eu fui dar aula na faculdade, tive que ensinar o quê? Fisiologia para os alunos, né? Aí eu falei, não. Não, essa não sou eu, não é possível, é mentira que isso está acontecendo. Aí a vida vai trazendo assim, ó, resolve isso aí, porque né, você não precisa carregar, resolve, né? Vai estudar, vai aprender de fato aí, que demais, né? A gente está aqui. Eu queria te fazer uma pergunta, Michele, assim, você está falando aí das suas grandes conquistas, né, como jornalista, onde ele te levou, que oportunidades ele gerou, e isso é maravilhoso, a gente saber aproveitar, né? Porque você poderia ter, essa oportunidade poderia ter surgido para você e você ter travado, né? Muitas pessoas desistem
por falta de medo, você não tinha o espanhol, você não tinha uma série de coisas, e principalmente era numa área que você acreditava aí não ser tão, não dominava tanto isso daí, né? E as oportunidades veio também, inclusive no jornal, quando você teve a oportunidade de apresentar lá a questão da economia, por exemplo, se você fosse ficar presa lá no seu, na sua dificuldade lá da infância, com certeza você não teria aceitado o desafio, né? Teria barrado por aí, olha quantas coisas talvez você tivesse perdido aí ao longo da tua história, né? Mas, assim, como mulher, quando a gente fala de jornal, quais são as maiores barreiras que você enxerga hoje que a mulher precisa enfrentar ou superar dentro da carreira dela? Olha, mas eu acredito que dentro do jornalismo, como não é uma profissão só, é uma profissão muito assim equilibrada de homens e mulheres. Então, é mais difícil de ter. Tem desigualdade, obviamente, né? Porque isso está acima de qualquer profissão. Isso é uma coisa ainda da sociedade, né? Por mais que a mulher seja brilhante, por mais que ela faça acontecer, ainda enfrenta algumas situações de machismo, ainda enfrenta, né? Vou falar por mim. Eu enfrentei várias situações de machismo, mas não dentro, talvez, da redação, né? Com os jornalistas, né? Parceiros ali. Nunca percebi, pelo menos, talvez. Mas com fonte. Por exemplo, teve uma época da minha carreira, um ano, que eu cobri polícia. E quando eu comecei a cobrir polícia, muitos profissionais confundiam, né, a maneira de me dar a informação, né? Vinha com cantada, vinha com convitinho para sair. Teve um investigador na época que ia no jornal levar flor para mim, né? Eita! Outro falava, eu te dou, se você me der outra coisa em troca. Nesse nível, né? Só que como eram muitas delegacias, enfim, eu não ficava presa a isso. Eu me impunha, né? E falava, não, eu não sou esse tipo de mulher. Eu sou jornalista, eu preciso da informação para publicar no jornal. Você vai me dar? Se você não me dá, tudo bem. A delegacia do lado vai me dar e eu vou publicar da delegacia do lado. Porque eu cobri, era uma coluna de polícia fixa. Então, além dos casos grandes nessa época, tinha uma coluna que tinha que pôr 6, 7 notinhas, quantas notinhas eram. Pequenininhas, tipo, teve um furto, né? Uma mulher foi esfaqueada, sabe? E aí, como eu fazia isso? Eu tinha que fazer ronda nas delegacias. Delegacia por delegacia, minha filha. Né? Era assim, né? E ficava o dia inteiro no carro, eu e o motorista, às vezes com o fotógrafo junto ou não. Às vezes o fotógrafo só ia para uma pauta pontual mais quente, mais escandalosa, vamos dizer assim, né? Mais chocante, né? Mas ficava rodando, e aí eu enfrentei muitas situações, assim, foi muito desagradável. E outras, no geral, assim, também. Às vezes você tá na rua, o entrevistado, você tá fazendo um fala-povo na rua, vem o cara, em vez de te dar entrevista, quer te dar um beijo, sabe? Não. Coisas assim, nojentas, e que você fala assim, meu Deus, né? Quem que é essa pessoa, esse louco, né? O que ele tá querendo? Então, eu vivenciei muitas situações, assim, de assédio, mas não por parte dos profissionais que trabalhavam comigo. Eu tive Os seus essa sorte. colegas diretos, né? Porém, eu tenho colegas, né, conhecidas, que conseguiram cargos através de ter saído com o responsável do setor, conseguir, às vezes, uma vaga de estágio, ou mesmo depois de formada, porque, né, flertava, ou porque, né, enfim. Então, eu falo assim, você consegue, né, cada um tem o seu objetivo, e como você vai alcançar esse objetivo, cabe a você, dentro dos seus valores, dentro, né, do que você acredita conquistar, né. Eu sempre tive muito asco a assédio. Sempre. Sempre foi uma coisa que eu abominei, nunca Deu tratei isso espaço muito para bem. isso, né, o Michele, né? Porque tem muito isso, gente, e não é que o assédio a gente dá espaço, né? A gente sabe que muitas vezes, por mais que você tenha postura, você sempre acaba de alguma forma. As pessoas confundem muito assédio com essa coisa do flertar por uma vontade de ambos os lados, né? Ou pela roupa. Né? Então, se você tá com uma calça branca, é porque você tá querendo transar. Não, eu só gosto de usar calça branca. Entendeu? É isso. É, só, Né? é isso.
É isso. Tá com decote porque você quer mostrar os peitos, quer se insinuar. Não, eu gosto de usar decote, né? E Então, tá tudo bem, né? tudo bem. Então, é isso. Eu percebo assim que a mulher, pelo menos na grande mídia, mesmo nas mídias independentes, ela tem mais voz hoje em dia do que lá nos anos 2000, quando eu estava pensando em fazer jornalismo. Antigamente, para ir trabalhar jornalista, tanto de redação quanto de TV, tinha que ir mais arrumada, determinadas fotos tinha que usar terninho. Lembro que, nossa, fiquei muito feliz quando eu comprei o meu terninho, que aí eu me sentia a própria jornalista, que era o meu terninho, né? Imagina, hoje em dia você vai em qualquer redação, é bem tranquilo a vestimenta. Brinco, não podia usar brinco grande, maquiagem, né? Tudo tinha um padrão. Hoje em dia não tem mais isso. Você segue o que você quer, né? A mulher negra ganhou mais visibilidade. Glória Maria foi uma inspiração assim para mim durante toda a minha carreira, porque era uma mulher, era negra e estava ali apresentando, né, os principais programas da principal emissora de TV que o Brasil tinha. Então você fala, nossa, por que não é um homem? É ela. Então ela chegou ali, então todo mundo consegue, né? Então, você vê, eu tenho colegas minhas, uma colega em especial, que ela fez colegial comigo na época, depois a gente fez faculdade no mesmo período, enfim. Ela é uma das principais repórteres da Globo, e também é negra, e também é maravilhosa, e você fala, olha, ela estudou comigo, ela chegou lá. Então eu tenho tantos exemplos de mulheres fodas que eu conheci ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, né? Seja como telespectadora, seja como colega, seja como sendo mais íntimo, assim, né, de amizade, que você fala assim, é possível, é possível. Então, eu acho que o principal dentro de qualquer profissão é você acreditar no que você quer e tentar cavar meios para isso. Porque você só pedir para o universo vai mandar, mas ele pode mandar num tempo que você não está esperando, né? Ele pode mandar. Então, não tem como você conquistar as coisas sem você trabalhar para isso. Seja mentalmente, seja estudando, seja se preparando em vários sentidos, né? Mas o principal é acreditar, porque se você acredita, tudo é possível, né? O universo conspira, inclusive, para tornar aquilo possível, né? Porque você já está mandando uma mensagem para ele assim, olha, eu quero, eu sonho, eu tenho vontade, né? Minha vida vai ser baseada nisso. E foi engraçado, o jornalismo, ele tá tão na minha vida que por um bom período eu fui bem workaholic, porque eu não tinha filha, não era casada, era solteira, né? Minha vida era trabalhar, trabalhava em jornal, que a notícia... Isso porque não tinha internet, assim, igual hoje, né? Os jornais que eu trabalhava não tinham grandes portais, assim, que ficavam ali 24 horas pondo notícia. Punha durante o dia, né, e tal, tinha plantão de fim de semana, mas não era coisa que é hoje. Tipo, caiu um avião agora já tem uma foto, entendeu? Não, a gente não tinha nem celular para isso. Né? É bem isso. E aí, chegou ao ponto dos meus amigos, das minhas amigas, por exemplo, eu ia no aniversário da minha melhor amiga. Chegava lá, eu conversava com as tias, com os primos, sobre pauta. Ah, tá acontecendo alguma coisa no seu bairro? Você mora naquele bairro. Você sabe se aquele buraco de rua foi tampado? Você sabe se aquela escola tá tendo curso profissionalizante? Ah, você sabe? Então, isso criou-se uma cultura que até hoje, se eu vou no aniversário dessa minha amiga, a tia dela, outro parente, chega me cheia. Você conhece algum jornalista que está em jornal aqui que eu preciso resolver o buraco da minha rua? Era demais. Então eu chegava na redação com 1000 fotos, porque qualquer lugar que eu ia, se eu fosse viajar, fosse lá para Uberlândia, que minha mãe morou lá por 10 anos, e eu via, sei lá, uma coisa que me chamasse a atenção, ela falava, nossa, deixa eu ver se lá no desceu. Você virou uma repórter investigativa, né? Se tem alguma coisa parecida, se isso é interessante abordar lá também. A cabeça ficava assim, né? Uma loucura. Eu não podia assistir um jornal que eu já pensava, nossa, como eu posso dar o desdobramento dessa pauta? Né? Ficou uma coisa louca. Então, por um período da minha vida, eu era viciadaça em trabalho, assim. Foi bem difícil, né? Muita terapia, inclusive, para que eu conseguisse me desligar e relaxar. Porque imagina você, que o principal entretenimento era ler um livro, né? Assistir um jornal, ler uma revista e você já pensar em trabalho. Você não conseguir ter aquele momento de prazer
e se deliciar com aquela leitura, né, aproveitar aquele momento pro lazer. Era só focado no trabalho. Então foi assim, muito difícil. Mas ficou, né, essa história igual das tias dessa minha amiga, como várias outras. Tem muita gente Que legal, que demais, né? Eu era resolvedora dos problemas. A Sabesp, uma época, me odiava quando eu era estagiária, porque eu cobria muito buraco de rua. E São Bernardo, principalmente onde era a sede desse jornal que eu trabalhava, tinha muito problema com a Sabesp. Eu mandava lá um e-mail para eles, 5 horas da tarde. Olha, tem um buraco na rua, me responde até às 7. A equipe já foi embora, nem tem como verificar o buraco. Mas, o chefe pedia, eu é que não ia falar, né? Não. Né, chefe, a equipe da Sabesp já foi embora, né? Então a gente dava aquela nota padrão, mas a assessora da Sabesp naquela época, se ela pudesse me matar, acho que ela me matava. Quando chegava, quando viu o e-mail, você ia falar, não, lá vem a Michele, né? Ela ficava louca. E eu tinha um primo que trabalhava na Sabesp nessa época, ele falava Michele, né? Como o sobrenome é igual, ele falava Michele. Ela vai me matar, assim, tipo, eu não sei mais o que eu respondo pra ela, tá ficando chato pra mim, entendeu? E eu falei, mas eu tenho que responder ela, né, assessora da empresa, né? Aquela coisa de ideal, né? Quando você também refoca, né? Que você é estagiário e você acha que tudo tem que funcionar certo, né? E não é assim em qualquer profissão. Né? Existe, a gente fala, né? Tem um mundo ideal e tem um real, né? O meu marido está assistindo e ele está falando do cheiro de queimado, né? Eu cobri muito incêndio. Porque, incrivelmente, às vezes, eu fazendo economia, no meu plantão tinha um incêndio. Um incêndio numa fábrica, um incêndio numa loja, um incêndio em qualquer lugar. E eu fiquei muito antenada com isso. Se eu sentir um cheiro aqui na minha casa, como já aconteceu, eu sei falar da onde está vindo o cheiro, de acordo com o vento. Eu sei falar o que tá pegando fogo, se é madeira, se é papel, se é metal. Uau. E se é grande proporção, não, mesmo que eu não esteja vendo a fumaça. Porque eu cobri tanto incêndio, mas teve um incêndio que eu fiquei com o rosto todo queimado. Era de uma empresa química, e eles estavam apagando incêndio, o vento virou e pegou na gente. Eu fiquei com o rosto todo queimado. Meu pai que foi me levar nessa notícia, inclusive, nessa pauta. Né? Eu fui 6 horas da manhã, estava pegando fogo numa fábrica em Diadema. Meu pai... O Rony, ele foi bem importante também durante essa minha trajetória. Ele que me deu meu primeiro gravador, ele que comprou a minha galoça e a minha capa de chuva escrito jornalista atrás, que era um mico, né, pra galera, mas pra mim era ótimo, porque eu detestava me molhar. Então, né, o Didi pagou a faculdade, o Rony me deu esse outro suporte, né? Nessa época eu morava com o Rony, inclusive. Então, foi muito assim, né? A família, os amigos, os vizinhos respiravam jornalismo por conta da jornalista aqui. Né? Então, é engraçado como uma profissão, ela acaba marcando. Né? Então, se eu mudasse hoje de profissão, as pessoas acho que não conseguiriam desvencilhar a Michele jornalista, né? Que está há 15 anos formada, mas eu já tenho uns 18 de profissão por conta dos estágios, né? Disso, né? Então, é difícil de separar a Michele da Michele jornalista. É que quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, isso está presente em todos os instantes da nossa vida, né, Mi? A gente tá, é isso que você falou, você está numa reunião, você está ali, você quer levar, né? Eu trabalho muito nessa questão de treinamento e desenvolvimento humano, né? Então, assim, tudo na minha vida eu quero levar. Não, mas espera aí, olha, mas vamos pensar aqui como que você pode melhorar isso em você? Tem hora que eu falo assim, a pessoa não quer ouvir isso, ela não quer saber, ela, deixa ela. É você, né? Então, a pessoa está lá infeliz, você fala, não, mas você pode ser mais feliz, deixa eu te falar uma coisa. Não, deixa eu aqui com a minha felicidade, né? A gente acaba usando, né? Gente, que live maravilhosa, me adorando aqui falar com você, que história linda sua, parabéns aí pelo seu trabalho incrível, né? Como que você acredita, Michele, que nesse movimento, né, todos os problemas que a gente tem da mulher aí, que a gente enfrenta ainda, como que você acredita que a mídia pode nos ajudar, né? Tem algumas questões que você falou aí do assédio, né, dos assédios que acontecem, né? Inclusive a CNN soltou uma matéria essa semana mostrando isso, não sei se você acompanhou, né, de que, olha, o fulano falou que se você sair com ele, ele te dá a vaga de emprego, olha, assim, né? Bom, mas não vamos entrar nessa pauta aí, porque são questões que são valores que a gente precisa
que a sociedade precisa pensar, né? Principalmente os empreendedores, os gestores, os empresários, né? Entender que a mulher ela merece uma oportunidade de trabalho pelo seu talento, né? Pelo seu profissionalismo. Ela não é um objeto, não é um corpo que tem que ser usado ou manipulado para que ela tenha uma coisa que é direito dela, que é trabalhar. Então, essa é a reflexão que a gente precisa fazer. A gente tem que parar, né? Não são todos os homens, mas pelo amor de Deus, homens, um apelo a vocês aqui nessa live aqui, para de olhar a mulher como objeto. Para de tratar as mulheres como objeto e começa a valorizar os talentos que ela tem, começa a valorizar a grandeza que existe na mulher. Pelo amor de Deus, a gente precisa mudar essa cultura. Porque é por conta dessa cultura que a gente vê mulheres sendo violentadas, sendo mortas, sendo assassinadas de forma brutal e cruel, deixando muitas vezes seus filhos órfãos de mães, desamparados, ou às vezes as mães tendo que sair numa situação de desespero com os filhos aí para carregar. Gente, a gente precisa mudar essa cultura. E nós, sociedade, temos que nos unir para isso, para mudar esses valores. A gente não pode ser, a gente não pode apoiar, achar normal um homem bater numa mulher, achar normal um homem abandonar o seu filho, porque ele não quer mais o relacionamento e ele larga a mãe com 3, 4 filhos e tá tudo bem. Não tá tudo bem, gente. Não paga nem a pensão, foge, se esconde. Para a mulher não saber onde ele está morando, onde ele está trabalhando, para não poder pagar a pensão. Né? O maior índice de abandono das crianças, Michele, são de pais. De pais que largam os seus filhos, que largam... Gente, você tem um relacionamento, não deu certo, vai seguir tua vida. Mas se você tiver filho, entenda, filho é responsabilidade sua, da sua família, né? Como que você acredita, Mi, que a mídia pode ajudar a sociedade, as mulheres... a diminuir ou a combater esse olhar tão absurdo que a gente ainda tem, e é muito forte isso, dentro da sociedade contra a mulher? Olha, eu acho que a mídia, num todo, ela já está dando mais visibilidade, inclusive, à mulher. Inclusive aos casos de feminicídio, né? Fala, mas isso agora está em alta. Não, não é que agora está em alta, é que agora é contabilizado, agora é crime, né? Antes era só homicídio. Então entrava em estatísticas de homicídio. Agora tem um olhar para isso. Então você vê até os grandes veículos dando destaques a casos assim. E não é só porque é o mês da mulher. Tá dando no geral. Porque é absurdo. O ano todo. Então, às vezes, está no destaque. E tá no destaque por quê? Porque é mais um crime contra a mulher, porque dá acesso, porque é importante falar disso, né? É importante dar a voz para aquela mulher que morreu, a voz que ela não teve enquanto ela viveu. É importante. Então, eu vejo que a mídia, ela no geral, ela tá dando mais voz, tá procurando mais mulheres empreendedoras para serem bons exemplos de sucesso, né? Porque antes sucesso era só homem, né? Você pensava no executivo, num homem de sucesso, era um executivo de terno. Você nunca ia pensar numa mulher de terno. Nunca. Porque essa foi a imagem que foi construída. E para a gente desconstruir isso, vão levar décadas ainda. A gente já avançou, mas falta muito para avançar. É só ver os dados de estatística de feminicídio, por exemplo. É só você ver que ainda a gente tem desigualdade de salários entre homens e mulheres. É só você ver que as principais lideranças das grandes empresas ainda são homens. Eles são bons, eles são competentes, eu não tiro o mérito do homem. Eu só acho que é importante ter mulher também, né? É isso, é isso. Tem empresas que têm uma vertente mais masculina, né? Pelo tipo do trabalho executado ali. Mas, tem muita mulher que dá conta do recado e dá conta melhor. Só que o medo, né? O problema é que quando tem ambientes, eu tenho vivência disso, meu marido trabalha numa empresa de petróleo, que é uma empresa que majoritariamente são homens que trabalham. São poucas mulheres. A empresa está agora com um programa de melhorar isso, de dar mais visibilidade para as mulheres. Mas é muito difícil. É muito difícil delas conseguirem entrar, ficar... por uma série de questões. Às vezes até do próprio interesse. Porque é isso, você vai conviver só com homem, você vai conviver com piada. Você vai conviver com alguns comentários desagradáveis. Que às vezes não são sobre você, mas você é obrigado a ouvir uma piadinha machista. Tá ali. É o ambiente dos caras. Não tem como mudar isso. Não tô falando dessa empresa específica, eu tô falando no geral. Porque claro. num boteco que só tem homem, o que você vai ouvir lá?
Primeiro chegou a gostosa. Você pode ser gorda, magra, pode ser feia, pode ser linda, pode ser o que for. Chegou a gostosa, porque eles vão olhar pra sua bunda. Você tendo bunda ou não, vão olhar pra sua bunda. E vão vir com comentários já desse tipo. Se você ficar ali ouvindo as conversas, infelizmente, conversa de boteco vai ser isso. Vai ser uma traição, vai ser alguma coisa, né, que vai... Não só isso, mas você vai ouvir isso também. E isso é muito ruim, isso é muito desagradável. Eu não gosto de estar no ambiente ouvindo isso. Então, como que eu vou trabalhar no ambiente que você está sujeito a ouvir isso? Porque não é na maldade. As pessoas, alguns homens, eles reproduzem algumas falas, Cultural, eles nem né? sabem o que estão É falando. cultural. Eles nem percebem o que eles estão falando. E que a pessoa que ele está falando podia ser a mãe dele, a irmã dele, a esposa dele, a filha dele. Não tem essa noção de mundo, eu falo, né? Então, são ambientes que às vezes afastam. Ou mesmo essa coisa da liderança, de lutar, que a gente sabe que tem muitas mulheres que brigam mesmo disputam cargos com homens e acabam por ser mulher. Ah, porque tem filho, vai faltar. Gente, o mundo só é mundo porque nós mulheres geramos filhos. Então, assim, né? Vai ter filho, vai faltar? Vai, né? E aí? Vai deixar de ter produtividade com isso? Com certeza não. Sabe por quê? Porque a mulher, ela sabe tanto disso que ela vai se desdobrar, ela vai ficar sem dormir, ela vai ficar sem comer, ela vai ficar, sabe, com aquela cólica desgraçada e não vai cancelar a reunião que está prevista. Vai pedir para a avó, para a vizinha, para a tia, para alguém, um Uber, e pegar a criança, né, na escola e levar no hospital para ela não perder. Agora o homem, se estiver doente, ele faz o quê? Morre. Né? Ele, ai, tô passando mal. Ele vai pedir para uma mulher cuidar dele. Vai, provavelmente. Ué, pensa, ele vai pedir para uma mulher cuidar dele. Quem vai cuidar? Um homem? Raramente. Claro que tem pais ótimos, né, Mi? Você tem um filho aí, eu tenho certeza que tem pais ótimos que cuidam dos seus filhos, mas a grande maioria, quando os homens ficam doentes, quem que cuida? Ou é a esposa, ou é a mãe, ou é a irmã, então, a tia. A gente até... A Sabrina entrou aqui, a Sabrina é um exemplo de profissional também, ela eu conheci ela em Uberlândia. É muito difícil. Em Uberlândia, principalmente porque é uma cidade onde é um pouco diferente de São Paulo. Ainda é uma cidade igual Santo André, uma cidade metropolitana ali, né? Nem metropolitana, uma cidade no meio do Brasil. Lembro quando eu mudei pra lá, eu fui olhar no mapa e ela estava no meio do mapa. Fui procurar a praia mais perto, era Santos. Quase morri. Eu ia muito pra praia nessa época, quase morri. Então, lá eu percebi essa questão do machismo. Eu tinha 19 anos quando eu mudei para lá. Eu percebi essa questão do machismo muito intensa, sabe? Inclusive, professoras minhas apanhavam do marido, né? Tinha uma garota que era da minha sala, que ela era garota de programa, de luxo, e ela apanhava dos caras. Chegava, vira e mexe, muito machucada. Não era pouco, não. Sabe? Faltava na aula por isso. Então, eu percebi assim, foi um choque de cultura, de realidade, porque aqui no meu mundo, né, eu não vivia. Só que lá eu fui obrigada a conhecer pessoas novas, fazer, né, tudo novo, novas amizades, trabalhar em lugares, né, com uma cultura diferente, enfim. Foi muito chocante para mim isso, eu percebi isso. Quando eu vi a minha professora, né, falando sobre isso, né, que ela... tinha problemas de relacionamento, violência psicológica, né? Chegou a ser física. Foi um choque pra mim, sabe? Como assim? Isso existe, isso tá aqui no meu nariz. Porque graças a Deus, na minha vida pessoal, eu não vivi isso em termos físicos. Eu vivi isso emocionalmente anos depois. Eu tive um relacionamento que inclusive influenciou na minha carreira. É bem difícil pra mim falar sobre isso, mas vou falar. Eu tive um relacionamento durante 1 ano com um cara, e esse cara, ele me perseguiu durante os 5 anos depois que a gente terminou, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Como eu era jornalista, se ele viu o carro do jornal que eu trabalhava, em algum lugar ele parava e mandava essa pessoa me mandar um beijo. Eu era uma época da minha vida que eu não tinha rotina, não tinha horário para chegar, não tinha horário para sair, não tinha horário para comer, não tinha horário para nada, né? Ele estava sempre... Se eu saía do prédio do trabalho, ele estava na rua. Se eu saía da minha casa, ele estava na porta da minha casa. Era assim, enlouquecedor.
Todos os dias eu imaginava que eu ia chegar em casa, ia virar a esquina e eu ia tomar um tiro. Foi muito difícil. Isso acabou influenciando para que eu, quando eu saí desse jornal, eu não voltasse para outro grande veículo usando o meu nome, porque eu não queria mais que ele me achasse, né? Perdi o contato com uma rede de amigos que nós tínhamos em comum. Fiz questão meio que de sumir dele, né? Nem sou muito presente nas redes sociais por isso, porque foi um trauma, foram longos 5 anos com uma pessoa me perseguindo. Cheguei na delegacia da mulher, fazer um boletim de ocorrência quando isso começou. Logo que a gente terminou, ele me mandou um presente, que podia ser uma bomba, né? Como já tinha tido uns casos, né? De ser uma caixa e ser uma bomba, mas não era, eram bombons. E eu fui na delegacia abrir um boletim de ocorrências de perseguição. Riram da minha cara, Márcia. Riram. Eram homens que estavam trabalhando na delegacia da mulher em Santo André. E eles riram. Primeiro demoraram para me atender. Eu estava sozinha, né? Foi muito constrangedor. Foi, acho que a situação mais constrangedora da minha vida. E eles riram. E aí, quando eu falei o que era, eu tava com a caixa e tal. Aí eles riram e falaram assim, olha, esse cara te ama. Você não tem que fazer boletim de ocorrência. Meu Deus do céu. Tem que dar graças a Deus que ele te ama e te mandou o bombom, volta com ele. Isso a gente tinha terminado não fazia um mês. Foram 5 anos, Márcia. 5 anos. Se eu tivesse, de verdade, numa parede de bar, parede de embalada, assim, diminuir muito o fluxo. Se eu ia pouco, ficava assim, né? Olhando para os lados. Sim, assustada, né? Foi bem difícil. Então, isso também foi determinante na minha profissão, por esse ponto de vista, porque eu optei em sair de grandes veículos, foram 10 anos trabalhando em redação. Era realmente o que eu gostava de ser, era, né, repórter, era aquela coisa, mas eu já tinha feito meu TCC na área de comunicação empresarial, já tinha feito uma pós-graduação nessa área, numa área que eu tinha muita vontade de atuar, né? E querendo ou não, agora eu acabei voltando para o jornal, né? Sem usar o meu nome, num veículo, fazendo uma outra área diferente, né? Que eu também não estava acostumada e foi um desafio muito gostoso. Mas foi uma coisa muito determinante, assim, né? Foi um trauma que eu sofri como mulher, pessoalmente. Eu não conhecia ninguém, né, do meu círculo de amigos que sofriam assédios semelhantes, que apanhavam, que, né, tivessem alguma coisa assim. Pudesse até ter uma rede de apoio para você, né? Porque se houveram mulheres assim no meu círculo, não falava, não comentava, entendeu? O máximo que eu sabia era uma pessoa que era traída, que o marido tinha filho fora do casamento, e que perdoava, e o cara, né? Isso tinha. Que não deixa de ser uma violência, inclusive até, né? Até pior, você é obrigada a conviver com aquela pessoa e saber que se ele não dormir em casa à noite, ele vai estar com outra pessoa, né? É uma coisa muito louca. Mas pra Isso aí é um outro assunto para a gente entrar e trazer um psicólogo aqui para... Exatamente. Mas para mim, essa questão da violência foi muito marcante, né? E foi bem determinante, assim, para os rumos, né, que levou. Porque uma vez que você sofre uma violência, você morre de medo de sofrê-la de novo, né? Uma vez que seu agressor está solto, você morre de medo de que ele volte a te atormentar, que ele volte a te assediar, que ele volte a pôr a sua vida em risco, né? Aliás, um alerta que a gente deixa, né, Michele, a grande maioria das mulheres não buscam ajuda justamente por essa falta de ação do poder público, né? Por mais que tenhamos aí a Lei Maria da Penha, por mais que tenhamos a Delegacia da Mulher, a gente se depara com esse tipo de situação que você passou. E tantas outras mulheres passam, né, nesse sentido. Então, assim, a gente sabe que muitas mulheres acabam sendo assassinadas porque buscam ajuda nas autoridades, quem deveria de fato ajudá-las, e, no entanto, às vezes é tratada com esse ar de deboche, né, esse ar de, ai meu Deus, lá vem mais uma, né, aqui. Então, assim, gente, um alerta importante, as autoridades, a gente tem autoridades sérias, competentes, que fazem o trabalho, que nos ajudam, mas quando você passar por uma situação dessa, igual a Michele passou, acione o poder público aí, você tem que ir atrás até o fim. Se a delegacia, é obrigação deles lá te atender e te resguardar de todo esse processo. Quer dizer, você foi no início, né? Você foi no primeiro mês. Fizeram isso, e você passou por isso 5 anos da sua vida.
Eu fui tão humilhada nesse dia, porque você já vai frágil. Quando você toma coragem para ir até uma delegacia, fazer uma denúncia de uma violência, né, que você está sofrendo, um medo, que você teme pela sua vida, né, e você Da é sua família, né? você é tratada com deboche, você já está com o seu emocional para lá de transbordado. Você está perturbada, você está precisando de socorro e não que riem da sua cara, né? Então foi assim, eu lembro que na época eu cheguei até a conversar com uma delegada que era de Diadema, que era excelente, aquela mulher era maravilhosa, vi ela fazer coisas assim, nossa, fenomenais. Só que ela disse, Michele, tem que ser, eu morava em Santo André, tem que ser na cidade que você mora, então eu posso começar o processo por aqui, mas quem vai dar andamento vai ser a Delegacia da Mulher de Santo André. Eu falei, ah, legal, então eles não vão fazer nada. Né? Então, foi muito, assim, traumático. Lógico, de lá para cá as coisas evoluíram, os profissionais tiveram mais treinamento, tem mais preparo para esse tipo. Temos, além da Lei Maria da Penha, temos a questão de feminicídio, temos, né, várias questões que eu acredito que hoje os profissionais que trabalham, né, em órgãos de apoio à mulher são mais preparados e não vão debochar como debocharam de mim. E não foi um só, eles estavam em 3, 4 lá, rindo, gargalhando da minha cara, né? Querendo comer bombom, inclusive, da caixa que eu levei. Então foi muito assim, sabe, bem traumático. Foi outro trauma, né? Então eu espero que ninguém precise viver com isso, né? A minha mãe morava em Uberlândia ainda nessa época, então foi bem assim difícil. E foram 5 anos, 5 anos mesmo. Em datas comemorativas, tipo meu aniversário, Natal, essas coisas, era pior, né? Era pior. Porque aí ligava, cantava música, chorava, você desligava, mudei de número, ele descobriu o número. Porque como eu sou jornalista, era muito fácil, eu dou meu número para todo mundo, né? É fonte, né? Colega. Então ele enganava as pessoas. Ele falava assim, fala que fulano mandou um beijo pra Michelle que tá morrendo de saudade dela. A pessoa chegava em mim, na redação, na maior ali, Toda empolgada. encontrei um amigo seu, fulano te mandou um beijo. Eu gelava. Chegava uma correspondência, uma caixa que eu precisava receber, alguma coisa no jornal, eu gelava. Eu perguntava para a recepcionista quem é, o que tem, se tem cartão, se é de alguma assessoria, porque eu morria de medo de chegar lá e o entregador ser ele. Eu morria de medo de chegar lá e ser uma bomba. Então foram 5 anos assim que realmente foi bem difícil, né? Então eu espero que nenhuma mulher, né, mais passe por algo semelhante. Por isso que a mídia tem um papel tão importante, né, Michele, de trazer essa fonte, né, essa discussão cada vez mais, para a gente fomentar, falar do trabalho das autoridades, cobrar, né, cada vez mais, para que a gente fortaleça, para que esse tipo de situação diminui, que se possível acabe, né, gente? Porque o movimento aqui da gente falar sobre isso é a gente eliminar esse tipo de coisa, né? A ideia não é que a mulher tome espaço de ninguém, nem que homens acreditem que são donos de mulheres e que por conta disso eles podem fazer o que quer e o que não quer, né? Então, a nossa luta é por aquilo que é direito nosso, né? Tratar os seres humanos como seres humanos, né? A partir daquilo que a gente acha que é ideal para convivermos numa sociedade de paz, de harmonia, de amor. Porque ninguém gosta de sofrer violência, né? Ninguém gosta de passar por um processo desse, né? Então a mídia ela tem aí esse papel fundamental para nos ajudar, né, nessa luta aí, para nos engajar, para que a gente transforme. Mi, a gente está chegando aqui quase ao fim da sua história. Nossa, a gente teria aqui muito. Essa sua história aí daria só um programa só sobre isso, né? Para a gente falar aqui só sobre isso, né? Que caminhos que a gente precisa tomar e como fazer para se livrar desse tipo de situações, mas principalmente para ter paz emocional, porque né, essa questão do medo, são muitas. Mas fica aí o convite para a gente voltar aqui, trazer outras pautas aí, não contando a tua história, mas talvez trazer pautas sobre mulheres, né, de como nós podemos aí contribuir para as mulheres. Você é uma fonte rica aí, né, uma jornalista super competente aí, e tenho certeza que você tem muito a contribuir para a sociedade e para a vida das mulheres, né? Eu queria que você deixasse aqui sua mensagem final, para a gente encerrar a nossa live aqui. E que mensagem que você pode deixar aí para as mulheres, ou para a sociedade, ou para cada um de nós aqui? Eu acho que
acreditar em você mesma, né? Eu acho que todas nós nascemos com dons e é no plural, né? Nunca é só um, né? Todo mundo tem muitas habilidades e muitos sonhos, né? Então eu acho que é acreditar em si, porque quando você acredita em você, tudo fica mais fácil, né? O caminho para ser percorrido, ele já tem, né, uma direção. Você confiando em você, você tá sendo repetitiva, né? Você acaba chegando lá. Eu acho que é isso. Acho que todo mundo, no final, quer chegar lá. Seja o lá que que você escolher, né? Exatamente. Então, eu acho que acreditar em si é a parte principal. E, lógico, ter uma rede de apoio, ter uma família, né? Não estar no ambiente de violência, de extrema pobreza. Tudo isso contribui, claro. Mas você, Márcia, também tem uma história de vida excelente e que mostra que mesmo vindo de uma extrema pobreza, numa cidadezinha desse tamanho, né? Com todos os problemas que você sofreu durante a sua infância, a sua, né, juventude, você chegou. Então, né, eu acho que histórias como a sua também, e que hoje, através da mídia, através das redes sociais, a gente conhece, consegue se apoiar e consegue falar assim, eu posso chegar lá também, que eu acho que esse é o principal papel, eu acho que é fundamental. E eu fiquei bem feliz de participar aqui desse momento com você. Foi bem desafiador para mim, como eu disse no começo, eu estou acostumada a contar histórias, não a falar da minha. E eu espero ter contribuído também com o pessoal que assistiu. Mi, obrigada. Eita que os cachorros agora soltaram tudo aqui. Vem aqui, vem. Ao vivo é assim, gente, ó, acontece isso, né? A Vânia está trazendo aqui, ó, acreditar sempre em você, você pode, que você é capaz, isso nos fortalece, sem sombra de dúvida. Vânia, eu quero agradecer, Michele, mais uma vez a você, que história maravilhosa, né? Que para quem não queria nem contar a história, a gente está quase 1h30 de live aqui, tá adorando aqui esse bate-papo. Obrigada, Mi, de coração, por ter vindo aqui, por ter oportunizado, e acho que acreditar sempre, né? E toda vez que você acredita em alguma coisa e se movimenta com isso, como você falou, o universo conspira a nosso favor e as coisas acontecem, né? Então, parabéns aí pela tua profissão, parabéns aí pela mulher incrível que você é, né? E, gente, você que quer escrever aí, ó, sua história, né? Registrar aqui a sua história, a gente está com um convite aqui, ó, para você contar a história aqui no livro, Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes. A gente, ao longo desse ano, vai estar desenvolvendo esse projeto aí, convidando mulheres para trazer história e nos inspirar aí. E fica o convite para você, né, Mi? Quem sabe você não decide escrever a sua história e eternizar aí, com tanta coisa vivida, né? Ainda mais no mundo do jornalismo, que é uma coisa tão fantástica aí, porque eu imagino quantas experiências você já viveu como jornalista, né? Então, você que tem interesse, entre em contato com a gente, que a gente vai explicar como vai funcionar o projeto, para que, de fato, a gente faça esse movimento de nos fortalecer, gente. Nos fortalecer, criar uma rede de apoio, para que mulheres como eu, como a Michele, possa conquistar aí tudo que a gente deseja, e você também, né, que sonha, que deseja, possa trazer aí as suas conquistas e acreditar que é possível, sim, aquilo que a gente deseja e que a gente merece sempre o melhor da vida. Então, um grande beijo a todo mundo que ficou aqui, ó. Já, 5 minutinhos, nós vamos começar outra live aqui com a Fabi. Já vamos começar aqui. Acompanha aí, que também é outra mulher com uma história incrível. Obrigada, Mi, de coração. Um beijo e até a próxima, viu? Tá bom, tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada a todas que ficaram aqui. Super beijo. E 5 minutinhos voltamos aqui com uma live com a minha convidada, com a Fabiana. Parabéns a Michele. Que história incrível, gente. Sensacional. Que mulher incrível, né? Foi demais. Se você não assistiu, e se você assistiu, compartilha para que outras mulheres possam ouvir a história da Michele e perceber a mulher fascinante que ela é, para que inspire outras mulheres, hein? Até já!